Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. Quero dar boas-vindas a você que nos acompanha aí pelo YouTube, dizer que é muito importante saber que você está aqui nesta manhã juntamente conosco. E quero lhe fazer esse convite, se é que você pode, de estar conosco à noite, às 18 horas aqui na igreja, para que possamos assim te dar um abraço, te dar as boas-vindas pessoalmente. Bom dia, igreja! Bom dia. Que a graça do Senhor tem nos alcançado a cada manhã, que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, e eu creio que após um louvor maravilhoso como esse, onde nós abrimos os nossos lábios, erguemos as nossas mãos para ele, e declaramos o quanto nós o amamos. É óbvio que ele ama muito mais a nós do que nós a ele. Isso é inevitável, nós fazíamos essa escolha ou fazer essa comparação. Queridos, é muito bom estar com vocês nessa manhã para pregar e ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de tocar num assunto, uma conversa muito interessante para todos nós. Eu creio que será de grande valia, eu creio que Deus irá ministrar o seu coração, eu creio que a expectativa que você nesta manhã, ao levantar, nesta manhã, ao erguer as tuas mãos, agradecer a Ele, por poder contemplar essa grandeza dEle, eu creio que essa expectativa que está no seu coração, se você se permitir, Deus irá ministrar a sua vida. Vamos estar tocando numa história, querido, hoje pela manhã, uma história bem complexa. Mas eu creio e tenho a certeza, a convicção que Deus irá realizar milagres aqui nesta manhã. Que Deus irá falar aos nossos corações aqui nesta manhã. E eu tenho a certeza também que você sairá daqui totalmente diferente de como você entrou aqui nesta manhã. Eu creio. Porque essa precisa ser a nossa expectativa. Quando nós chegarmos na casa do Senhor e dizer: Senhor, fala comigo. Ministra o meu coração, usa-me, Senhor, lá fora, faz comigo, Senhor, algo novo, algo diferente. E eu creio que a palavra do Senhor que liberta, que cura, que santifica, que transforma, irá fazer isso nesta manhã na sua vida. Abra sua Bíblia em Jó, no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Jó, 1, 6 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó, debalde, teme ao Senhor? Porventura Jó, por interesse, não teme ao Senhor? Acaso não o cercaste com cercas, com muro, a sua família, a sua vida, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso 1 e 6 do livro de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja sobre nós. Queremos, Senhor, nos colocar diante de ti com temor e tremor, nos despojando, Senhor, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa arrogância, de todo o nosso eu, e te pedimos, clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, é o que eu te peço, e já te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga amém. Queridos, é nítido perceber que nesse texto acontece uma reunião celestial, creio eu, entre Deus e os seus anjos. E naquele momento, Satanás ele se apresenta naquela reunião, e se nós observarmos, Deus é que puxa o assunto, Deus é que dá o tom de voz e da pergunta, perguntando a Satanás: de onde vens? E Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Satanás, querido, nós podemos perceber que é uma espécie de um turista. Ele está de olho, ele está ligado, ele está procurando uma brecha, ele está procurando alguém para devorar. Ele, como diz a palavra, é o acusador das nossas almas. Eu quero, com essa chamada, com essa leitura, chamar a sua atenção que até os dias de hoje, ele continua fazendo exatamente isso. Ele está de olho, ele está observando, ele está olhando, está prestes a tragar aquele que, por alguma razão, por alguma falha, por algum motivo, se deixa levar pela artimanha maligna. E o apóstolo Pedro, ele nos dá essa dica, dizendo: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Esse alguém, meu irmão, minha irmã, é você. Esse alguém, querido, somos nós. E eu e você precisamos ficar muito ligados sobre isso. Aonde andamos, por onde passamos, com quem falamos, o que tratamos, o que negociamos, o que pensamos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida cotidiana. No verso 8, Deus pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ninguém é na terra como ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus. O Senhor dá a biografia completa de Jó a Satanás. E disse mais: ele se desvia do mal. Em outras palavras, é o homem mais piedoso desta geração. Deus falando, Deus dando a biografia, Deus dando o currículo deste homem. Homem íntegro, íntegro é aquilo que você é, com a porta do seu quarto trancada, sem ninguém estar observando. Homem reto, reto é aquilo que você em público, é o que todos estão vendo.
homem temente a Deus. Provérbio fala, o princípio de toda sabedoria. Homem que se desvia do mal, homem deliberadamente santo. Satanás poderia arrumar qualquer desculpa, qualquer razão, qualquer fala contra Jó. Até porque, meu irmão, quem estava dando essa biografia, quem estava discorrendo a lista de um homem íntegro, reto, temente a Deus, era o próprio Deus, o Criador. Mas sabemos, querido, que quem é o pai da mentira e perseguidor das nossas almas, ele não perderia a oportunidade, como não tem perdido esta oportunidade. Ele logo diz, também puderas. Desse jeito, qualquer um te adora. Como que você chegou aqui nesta manhã para adorar o Senhor? Como que você tem adorado ao Senhor durante todos os dias da sua vida? Pense sobre isso, reflita sobre isso, abra o seu coração sobre isso. E eu tenho certeza que a partir de hoje, irmãos, você irá, de uma certa forma, meditar com mais carinho a sua vida diante do Senhor. No verso 10 e 11, diz assim, como nós já lemos: acaso não cercaste com Sebe? Como eu já falei, Sebe, muro de proteção, as mãos. Acaso não cercaste com Sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estenda, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, desse jeito, qualquer um te adora. Exatamente isso que Satanás falou para Deus. Queridos, eu vejo aqui duas sugestões, duas insinuações que Satanás sugere. Ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber adoração. Segundo, Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Ele diz que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. A verdade, meus amigos, meus irmãos, que essa grande mentira, dita pelo pai da mentira, tem feito muitos adeptos. Muitas pessoas estão se aproximando, colocando essa tese em prática. Esses conceitos que vamos adorar a Deus porque Ele tem bênção. E nós temos visto por aí algumas chamadas, né? Um culto da prosperidade. Venha na casa da irmã, tal que você será curada. Venha no culto e dê o seu melhor, que você vai ver como você será próspero. Que se pega um texto sem o seu devido contexto e fala para você tirar prova de Deus. Que ser próspero, quer ser próspero, querido, é o que eu sempre digo aqui, trabalhe justamente. Quer ser próspero, busque ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Quer ser próspero, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Esteja com o seu coração disponível no seu lar, na sua família. Quer ser próspero, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. E aí você verá a mão de Deus sobre a sua vida. Satanás diz que o vetor que move Jó é o lucro. Mas se Deus tirar de Jó, ele blasfemaria na face de Deus. Irmãos, o que o homem tem? O que você tem? Senão a sua família e os seus bens.
Satanás diz para Deus: toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti. E aí nós percebemos, querido, que Satanás ele levanta duas teses. Primeiro, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segundo, ninguém ama mais a Deus do que a sua família. E eu já ouvi isso. Infelizmente, eu já ouvi isso. Esse tipo de tese tem sido sustentada aí, determinadas por famílias, por pessoas. Essa tese, querido, ganha força naquele jovem rico. Vocês conhecem a história. Quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele acompanha a trajetória onde Jesus pregava, onde Jesus falava, onde Jesus estava com seus discípulos e a multidão estava com ele. E de repente ele chega até o Senhor Jesus e diz: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Deus fala para ele, Jesus fala para ele: vai lá, né? Você tem que honrar pai e mãe. Não, tudo isso eu sei. Eu aprendi desde a minha infância, desde o berço. Aliás, meu pai e minha mãe me prepararam para essa vida. Então tá bom, queridos. Quer herdar? Vai lá, vende tudo que tu tens. Tudo. Deus pobre. E vem e segue-me. A primeira tese ganha força neste jovem. Exatamente o que Satanás está aqui expressando diante do Senhor. Outro fato bem conhecido sobre família é Jó, as suas filhas Ló, as suas filhas e a sua esposa. Quando estava lá em Sodoma e Gomorra, onde tinha uma pessoa intercedendo por eles, e Deus manda os anjos e fala para Ló: saia daí. A terra vai ser consumida, essa cidade vai ser consumida. E Jó pega a sua família e é orientado por Deus. Segue, corre, mas não olhe para trás. E aquela mulher correndo, se distanciando da cidade, se distanciando da luxúria, se distanciando da vida suave, da vida boa, ela olha para trás, priorizando aquela vida, priorizando as riquezas, priorizando aquele mundo, priorizando a prostituição, priorizando a luxúria. E vira, diz a Bíblia, uma estátua de sal, vira tempero. Preste atenção como isso é sério, queridos. Mais uma tese comprometida, mais uma tese dado ao seu ato. E no verso 12 diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor disse: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Entre outras palavras, Satanás é um ser limitado, queridos, ilimitado por Deus. Ele só pode ir onde Deus o permite ir, e nenhum centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cão na coleira com Deus, de Deus. Ele só vai até onde a coleira o permite ir. O nosso Deus, irmãos, é tremendo. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. O nosso Deus, ele é poderoso e soberano. Ele manda nos anjos, ele manda nos homens, ele manda nos demônios. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer o maior estrago financeiro e familiar na vida de Jó.
Vejamos o que a Bíblia nos diz no capítulo 1, verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Era o arquimilionário. Era riquíssimo este homem, mostrando para mim e para você que um homem rico, um homem piedoso pode sim servir a Deus. Com um homem com mais recurso que tenha, ele pode ser piedoso. E nós vemos isso no verso 3 do capítulo 1. O problema, irmãos, não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. O problema não é termos dinheiro no bolso, é termos o dinheiro no nosso coração. É o amor ao dinheiro que arrebenta com tudo. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E a Bíblia aponta sobre isso. A Bíblia nos diz sobre isso. E tendo dado essa conversa, tendo tudo isso acontecido, chega aos ouvidos de Jó essas informações. Jó, chegou uma turma de endemoniados lá, levaram todos os seus gados. E mais, Jó, ainda mataram a fio da espada os seus servos. Somente eu sobrevivi para te trazer esse retorno. Jó, o fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas, e os seus servos também foram consumidos. Somente eu sobrei para te trazer essa notícia. Enquanto este falava sobre o fogo que consumiu todas as suas ovelhas, chega o outro, Jó. Os caldeus vieram em 3 bandos e levaram todos os camelos e mataram os seus servos. Somente eu sobrei para trazer essa notícia. E a Bíblia diz, querido, que antes que ele terminasse de trazer essa notícia para Jó, chega um ou outro dos teus servos e diz: Jó, meu senhor, sabe os seus filhos, como sempre eles fazem, reunidos, fizeram lá um banquete, como sempre eles programam isso, estavam desta vez na casa do seu primogênito Jó. Estavam lá se divertindo, curtindo a vida entre irmão, entre família, e veio Jó, um vento tão forte que pegou os 4 cantos da casa, derrubou a casa e todos eles morreram. Sobrou eu e vim, infelizmente, dar essa notícia. Queridos, isso aconteceu em um único dia. Em um único dia, este homem que era rico passa a não ter mais nada. Além de não ter mais recurso financeiro nenhum, ele também não tem o que mais ele amava: a sua família, os seus filhos. No verso 21, diz assim, a expressão que saiu do coração de Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu e você conhecemos pessoas que por muito menos, aponta o dedo para o céu e acusa Deus. Por muito menos do que isso, se afasta da palavra de Deus. Por muito menos do que isso, não quero mais ir à igreja, estou de biquinho, lá não é o meu lugar. As pessoas, o que aconteceu comigo é culpa do irmão, é culpa do pastor. O que aconteceu com a minha família foi por conta daquela igreja, então eu não vou mais. Por muito menos, querido.
As pessoas se afastam da presença daquele que é poderoso para restituir, e na verdade tudo que nós temos e tudo que nós somos vem dele. E é um lapso na nossa cabeça achar que isso vem das nossas mãos. Não, querido. Tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor. Por muito menos abandonaria a fé. Mas aqui, uma das teses de Satanás é jogada por terra. Que ninguém amava mais a Deus do que o dinheiro. E ele prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Jó prova isso para Satanás. E prova isso para mim e para você nesta manhã. Ele prova que serve a Deus não por aquilo que ele dá, mas por aquilo que Deus é. E ele o adora. A segunda tese de Satanás vem logo em seguida. Que ninguém ama mais a Deus do que a família. No verso 1, 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. No verso 5, Jó orava pelos seus filhos. Note, queridos, o amor que Jó tinha pela sua família. Um número grande de filhos. Jó orava, e não só orava, Jó jejuava. Diz a Bíblia que Jó fazia holocausto a Deus pelos seus filhos. A Bíblia chega a dizer que Jó disse o seguinte: Senhor, se porventura um dos meus filhos blasfemaram contra ti, eis aqui a adoração, eis aqui o sacrifício. Logo nós podemos perceber, queridos, que é uma família coesa, que tinha um amor, que tinha uma exortação sim de pai para filhos. A Bíblia diz que eles sempre se reuniam, os filhos se reuniam, faziam o seu churrasco, faziam o rodízio de pizza, fazia aquela rabada maravilhosa, fazia aquele cozido. E quando isso acontecia, chamava ainda as 3 irmãs para estarem juntas, para celebrar, para ter essa unidade, falando para mim e para você que é possível sim, nós termos essa comunhão, essa unidade entre famílias. Jó amava a sua família, eles eram muito unidos, pois em meia dor, em meia luta, um homem que sepulta 10 filhos em um único dia, querido, imagina o que se passa pela cabeça de um homem desse. O coração, imagina, queridos, com tanto carinho, com tanto amor, em um único dia, o cara que perde tudo, e precisou sepultar os 10 filhos, em meia dor, em meia a essa situação. Qual seria a pergunta que nós poderíamos fazer para um homem desse, se é que nós já não tivéssemos vivido isso, nem que seja por uma pontinha? Como esse homem voltou para casa, querido? Depois de uma tragédia dessa. Como esse pai retoma a sua vida? Como uma pessoa consegue servir a Deus desta forma? A resposta para a tese de Satanás está no capítulo 1, 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Aleluia! Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele prova que serve mais a Deus do que a família, não pelas bênçãos de Deus, mas pelo caráter de Deus.
Não por aquilo que Deus dá, mas por aquilo que Deus é. Eu espero, querido, que nesta manhã o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração. Que nesta manhã você pode ter uma visão diferente, uma visão mais ampla do que verdadeiramente é servir ao Senhor. Todos nós, querido, por mais novo que sejamos aqui neste mundo, nós já sabemos de tudo que vai acontecer. Nós já temos esse conhecimento que você vai morrer, querido, que eu vou partir, que muitas coisas vão acontecer, que as adversidades estão aí à nossa porta, que os problemas vão acontecer. Mas nós também sabemos, se é que você entende, que quem rege a nossa vida é o soberano Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que está com as nossas vidas nas palmas das suas mãos, e que eu e você precisamos definitivamente entendermos isso. No capítulo 2, verso 3, Satanás diz que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora, esse já é um outro fato, já é uma outra página, já é uma outra episódio. E diz assim: temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Queridos, como Deus nos ensina nesta manhã, como o Espírito Santo imprime na nossa vida, no nosso coração, o que nós precisamos fazer diante do Senhor. Embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto um homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Note, queridos, que Satanás é um ser limitado, e limitado por Deus. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para colocar tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça de Jó. Eu quero sugerir a você, querido, a você chegar em casa, a ler, a abrir a sua Bíblia no capítulo de Jó, no livro de Jó. É apenas 42 capítulos. Você faz isso numa tiragem, e você vai ver exatamente como eu e você podemos sim esboçar esse desejo, essa vontade de servir a Deus, não pelo que Ele nos dá, mas pelo aquilo que Ele é, pelo caráter de Deus. E Satanás coloca tumores malignos em Jó, feridas em todo o seu corpo. A Bíblia diz que Jó se escovava, se coçava com pedaços de caco, bolhas crescendo uma atrás da outra em seu corpo. Jó fica desfigurado em bolhas, sua carne vai se putrificando, chagas em todo o seu corpo. Ele é um aborto vivo. Provavelmente naquela altura Jó já fedia, provavelmente naquela altura Jó já se deteriorava.
Diz a Bíblia que a sua mulher olha para ele e se revolta contra Deus. E diz: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Para com isso. E Jó diz para ela: tu falas como uma louca. Se Deus nos dá tudo e tudo que nós temos vem dele, por que não poderá vir dele o mal também? Diz a Bíblia no capítulo 2 e 10, essa versão, o que eu acabei de falar. Em tudo isso, diz a Bíblia, que Jó não pecou com seus lábios. Ele provou que amava mais a Deus do que a si mesmo. Ele provou que amava a Deus não por causa do que Ele dá, mas pelo que Deus é. A Bíblia diz, querido, que os seus amigos foram visitá-los. Eles se reuniram, falaram um com o outro: vamos lá visitar o nosso amigo. Estou sabendo que ele não está bem, ele não está legal. Vamos lá ver como ele está. Irmãos, é a Bíblia que nos diz que ao chegar, ao ver a aparência, ao ver aquele homem, os amigos não o reconheciam, a ponto de rasgar as suas vestes e jogar cinza sobre eles. E ficaram ali 7 dias, 7 noites, sem falar nada com Jó, porque viu o quanto Jó sofria. E Jó abre a sua boca e começa a falar. E quando Jó começa a falar, os amigos começam a criar uns pensamentos meio distorcidos contra Jó. Os amigos começam a questionar, a falar, a chamar Jó de louco. Começam a chamar Jó de adúltero, achando que aquilo que Jó estava passando é porque ele estava pecando. Chegaram a mencionar que Jó roubava das viúvas, chamaram Jó de ladrão. E aqueles amigos que eram amigos de Jó, começaram ali a rasgar acusações diante de um homem que estava em luto, que estava sofrendo, que estava se deteriorando, provavelmente mal cheiroso. Com isso Jó faz o que eu e você faríamos nesta situação. Será, Deus? Começa a questionar a Deus e começa a perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Jó levanta aos céus 16 vezes a pergunta: por quê? Por quê? Jó diante do Senhor levanta 34 questionamentos diante do Senhor. 34 queixas contra ele. E qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus? O silêncio total. Penso, querido, que a pior coisa é o silêncio de Deus, onde você ora e Deus não responde, onde você precisa de uma resposta e Deus não se manifesta. Queridos, esse homem estava abandonado pelos amigos. Este homem foi desprezado por aquela que deveria estar ao seu lado, a sua própria esposa. Jó, morre logo, Jó.
dá um fim na sua vida, porque não tem mais jeito. Este homem estava no fundo do poço. E no fundo do poço, ele dá o seu último suspiro. Ele dá o seu brado, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. O que é isso, irmãos? Intimidade. Intimidade que eu e você precisamos ter. Por mais que o mundo descreva o que você é, ou o que você está sendo, você sabe que o seu Redentor vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Depois disso, querido, no capítulo 38, verso 1, o Senhor chama Jó para uma conversa. O Senhor chama Jó para ter um bate-papo. E diz, depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É o porquê és queixas. Cinge, pois, os lombos como homem. Não estamos falando de criança, de bebezinho. Vem à minha presença como homem. Para estar na presença de Deus, precisamos ser homens. E quando a Bíblia fala homem, homem e mulher, não podemos ficar de biquinho. Não devemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Não devemos fazer isso. Por mais que o mundo diga para você: pode aliviar, seja tranquilo, estamos no século 21. Não, querido. Quando nós temos intimidade com o Senhor, você vai chegar diante do espelho e perguntar: Espírito Santo, como eu estou? Estou bem vestido, estou bem trajado? Quando nós temos intimidade com o Senhor no nosso quarto, como nós falamos da integridade é você estar no seu quarto de porta fechada, sem que ninguém veja o que você está fazendo. É você dizer: Senhor, eu não quero viver essa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Senhor, eu não quero conduzir a minha vida dessa forma. Oh, aleluia. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz para mim. Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estende sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Queridos, Deus foi fazendo essas perguntas. Deus não respondeu as perguntas de Jó, mas Deus foi perguntando a Jó. E Jó foi se encolhendo, Jó foi se diminuindo. E se você parar para perceber, do verso 38 até o 41, só foi lambada, só foi cajadada. Quem és tu, Jó? Quando eu fundei a terra, quando eu separei a água do mar, quando eu dei forma, quem és tu, Jó? Sabe, queridos, esses são os questionamentos que nós fazemos diante do Senhor, achando que nós somos mais sábios.
Se é que eu posso dizer que ele não compre briga com Deus. Deus coloca Jó em seu devido lugar. Deus abre o baú da sabedoria, derramando a glória dele sobre Jó. E no capítulo 42, Jó não se conteve. Jó já entendeu todo o recado. E disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Será que nós temos dito isso nas nossas agonias, nos nossos desatinos, na nossa arrogância, na nossa altivez, no nosso orgulho? Será que nós temos dito isso? Eu sei, Senhor, que tudo podes. Eu sei, Senhor, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Submissão, obediência. E no meio da adversidade, no meio da luta, no meio que seria aquele o maior problema, Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Tudo isso, irmãos, acontece com esse homem, um homem rico que perde todos os seus bens, um homem íntegro que perde todos os seus filhos. Mas com toda essa dor, com tudo que ele passou, Jó ora pelos seus amigos, mesmo sendo bombardeado por eles. E diz a Bíblia que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restitui tudo quanto havia perdido. Jó, a Bíblia diz que Jó morre velho, em fartos dias. Que Jó viu a sua terceira e quarta geração. Deus multiplicou tudo que Jó havia perdido, queridos. Irmão, eu não me vejo passando pelo que esse homem passou, e possivelmente nenhum outro homem passará pelo que Jó passou, pelo menos nessa proporção. Agora pense comigo. Mediante tudo aquilo que Deus falou com Satanás sobre Jó, pense o que Deus falaria de você diante de Satanás. Pense que tipo de biografia Deus diria ao meu respeito. Que tipo de biografia Deus falaria sobre a seu respeito? Será que estamos tendo esse cuidado de servir a Deus em sua essência? Há quase 30 anos atrás, querido, 28 para 29 anos, eu e minha esposa passamos por grande dificuldade. Nós tínhamos uma vida bem razoável para bom, vamos dizer assim. Nós curtíamos, nós viajávamos, nós tínhamos casa, nós tínhamos carro,
Não tínhamos preocupação, podemos gastar aqui ou ali. Não. O que nós queríamos fazer, nós podíamos fazer. Nós tínhamos uma vida boa. Mas de repente, Deus nos permite aceitá-lo. Passamos a servir a Deus naquela ocasião. E tudo que nós tínhamos começou a escorrer pelas nossas mãos. Dinheiro, o carro eu precisei vender para o ferro velho. Perdi o meu emprego, a minha esposa também perdeu o seu emprego. Começamos a passar dias e noites difíceis. E veio aquele questionamento: pairou sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Vamos desistir. Por quê? Por quê? Afinal de contas, nós tínhamos tudo e de repente estávamos sem nada. Mas embora as adversidades batiam forte, nós estávamos vivendo o primeiro amor. E o Espírito Santo bradava em nosso coração: não desista. Não desista. Seja resiliente. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui servindo ao Senhor, vivendo o melhor de Deus para a nossa vida. Não pelo que Ele dá, mas pelo que Deus é. Eu quero incentivar a você, queridos, a não parar, a não desistir. Jesus nunca disse que seria fácil. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Que nesta manhã, querido, você que possivelmente possa estar triste, sofrendo, abatido por tantas coisas que podem estarem atingindo o seu coração, a sua vida, a sua família, não desista. Não desista. Não importa as circunstâncias. Sem Deus, querido, é impossível prosseguirmos. Deus, Ele nos chama para estar perto dEle. Deus, Ele nos convida para caminharmos com Ele. Deus, Ele ministra ao nosso coração todas as vezes que essa porta se abre. Todas as horas que um culto se começa, Ele está ministrando a sua vida. Deus ministra a sua vida quando você, no seu devocional, abre a palavra de Deus. Porque quando você abre a palavra de Deus e você começa a ler e meditar, creia que é Deus falando ao seu coração. Seja fiel ao Senhor. Eu quero orar. E se você que está aqui nesta manhã conseguiu entender e dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas a partir desta manhã eu quero e desejo que os meus olhos te contemplem. Fique de pé. Se você quiser fazer melhor ainda, saia do seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Porque o Espírito de Deus está aqui. E é Ele que vai te abraçar. É Ele que vai acalentar o seu coração e dizer: Senhor,
dizer: diga, Senhor, eu preciso de Ti. Oh, igreja, vocês não têm ideia como foi para eu preparar essa mensagem. Deus me levantou durante essa semana toda, 3 horas da manhã, para orar por vocês. 4 horas da manhã, o Espírito Santo me chamando, me acordando. E foi bem específico. Eu não sei. Às vezes nós queremos entender a Deus, mas não faça isso, querido. Se é que eu posso te dar um conselho apenas: obedeça. 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 E você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Saia do seu lugar, queridos. Pode vir. Deus ministrou a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar o seu caráter. Deus vai transformar a sua caminhada, se é que você crê. Se você crê, querido, saia do seu lugar. rica e abundantemente, em o nome
Jesus. E que toda a igreja diga: aleluia. Vamos cantar do início esse louvor mais uma vez. Enquanto você sai ruminando esta palavra, Ele é digno desta canção. Cante com todas as suas forças, amém? Aleluia. És digno, Senhor. Levante as suas mãos. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Diga isso. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Não há nome como esse. Aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Diga isso. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
noite, que te mantém de pé. Senhor, obrigada por esse tempo, pela sua graça, pela manifestação do teu Espírito Santo, por esta palavra. Tu és bom e generoso para conosco, e queremos te louvar e te agradecer por esta manhã maravilhosa. Leva-nos na sua cobertura, debaixo da sua guarda, e ser conosco, Senhor, durante todo este dia. Muito obrigada, em nome de Jesus. Um aplauso àquele que te libertou, aquele que sustenta a sua vida. Mais forte!